Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, entre com muita alegria, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, para ouvir a palavra que edifica, que ensina, que exorta, que traz vida. A palavra é vida. Glória a Deus, o Senhor conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade e sabe o que nós precisamos. Então, entre com alegria aí, deixa o seu like para abençoar o canal, a obra do Senhor na vida da serva. E você que é inscrito, Deus abençoe, você que confiou nesta obra em nome do Senhor Jesus, nesse ministério. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus, porque o Senhor conhece o coração, na sinceridade, se você está sendo sincero com a obra do Senhor, para abençoar aí. Você que ama a palavra, que ama ouvir a palavra de Deus, a serva está trazendo aqui com muita alegria no coração, para o coração dos meus irmãos, que o Senhor está enviando em nome de Jesus, e juntos somos mais fortes. Já orei pelas suas orações aí, apresentei o Senhor, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo, e eu tenho uma certeza, estou feliz, porque o Senhor está no controle desta obra, em nome do Senhor Jesus. Ele falou que é onde chegar o canal, nos lares, Ele vai operar para o ex maravilha. A boca dele o diz, quem sou eu para revogar? Então vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Você crê, você acredita, então tome posse em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aí orar o Pai Nosso para começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí para a palavra de Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações, porque Ele é maravilhoso, digno e fiel, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20. E o refrão da palavra vai falar assim: a conexão da veste com o Espírito Santo. A conexão da veste com o Espírito Santo. O Senhor vai nos ensinar, o Senhor está nos trazendo ensinamento aqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos para... É o que vai falar na palavra, meus irmãos. A palavra vai falar muito aos nossos corações. Às vezes você ouve o começo da palavra, o refrão, você fala, essa palavra não vai falar comigo, mas vai falar muito. Porque o Senhor jamais vai mandar uma palavra que não vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Então vamos para Crônicas, capítulo 24, versículo 20. O versículo 20 vai falar assim: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, porquanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vós o deixará. Se transgredimos a palavra, meus irmãos, os estatutos do Senhor, meus irmãos entendeu aqui? Vou repetir para os meus irmãos entender. O capítulo 24 do versículo 20. O versículo 20 vai falar assim, de segundo Crônicas. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vós deixará. Forte, hein? Essa palavra hoje é muito forte. Vamos obedecer, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que a obediência é melhor do que o sacrifício. Às vezes Deus deixa de fazer grandes coisas na nossa vida pela desobediência.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Presta atenção, meus irmãos. Aleluia. Zacarias revestiu do Espírito Santo. A veste é um dos símbolos do Espírito Santo, porque repetidas vezes na Bíblia está cheio do Espírito e é chamado de revestimento. A veste serve para cobrir, proteger e aquecer. Assim, o Espírito Santo nos cobre, protege, reveste e aquece. A farda de um soldado revela a qual trabalho. A farda de um soldado revela a qual trabalhão. Ele permanece bem como a qual das forças armadas. Ele pertence assim o cristão, ele pertence bem como a qual das forças armadas. Ele pertence assim o cristão revestido do Espírito Santo possui a farda do exército de Deus. Forte, hein? Meus irmãos, entendeu? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha aí, nós pertencemos à farda do Espírito de Deus. Forte, hein? Vamos repetir aqui. Bem como a qual das forças armadas ele pertence assim. O cristão revestido do Espírito Santo possui a farda do exército de Deus. Forte. Vamos continuar para nós entender, meus irmãos. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, é dito que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão no original. Esta expressão significa que Gideão foi literalmente vestido do Espírito Santo. O Espírito Santo age em determinados momentos sobre a nossa vida, como uma espécie de vestimenta espiritual. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em Isaías capítulo 52, versículo 1, Jerusalém é despertada pelo Senhor e convidada a revestir-se de fortaleza. O Espírito Santo é também o espírito de conselho e de fortaleza. Isaías capítulo 11, versículo 2. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus também falou da veste do Espírito. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto sejais revestido de poder. O temor revestido de poder. O temor revestido de poder significa literalmente vestido de poder. Portanto, o Espírito Santo também nos reveste com o seu poder. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Romanos capítulo
13, versículo 12, é dito que devemos revestir-nos armas da luz. O Espírito Santo nos enche dos frutos da sua luz. Efésios capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, Paulo afirma que devemos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Ser revestido do Senhor Jesus Cristo é o mesmo que ser revestido do Espírito Santo. Aleluia! Forte a palavra, hein, meus irmãos? Glória a Deus! Aleluia! Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, versículo 54, Paulo diz que, por ocasião do arrebatamento da igreja, o nosso corpo se revestirá de incorruptibilidade e de imortalidade. O Espírito Santo também nos reveste para a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2 até o 4, Paulo afirma que o nosso próprio corpo aspira pelo revestimento da nossa habitação celestial, garantida pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo diz que os que foram batizados em Cristo, de Cristo, já foram revestidos. Este batismo em Cristo, este revestimento foi efetuado pelo próprio Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, hein, meus irmãos? Eita glória, aleluia. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo afirma que devemos revestir-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Este novo homem é nascido do Espírito e não da carne. João capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo diz que devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O Espírito Santo é quem nos enche quem nos enche de poder para vencermos o diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz que devemos revestir-nos como eleitos de Deus, santos e armados de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. O Espírito Santo nos enche de todas estas virtudes espirituais. Colossenses capítulo 5, versículo 22. Forte a palavra, hein? O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos enche. A serva sempre está falando, quando você for orar, convida o Espírito Santo, ele intercede por nós ao Pai. Ele é quem nos reveste, nos dá a sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Quem nos usa para falar as palavras de Deus. Amém? Ele enche a nossa boca. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. A nova conclusão é o que foi falado na palavra. Glória a Deus, aleluia. Noiva do Cordeiro,
noiva, a conclusão, meus irmãos, noiva do Cordeiro se apresentará bem vestida e bem adornada pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. O Espírito Santo é o nosso revestimento de poder, de autoridade e de graça. Ele nos aquece em meio à frieza espiritual que tenta nos atingir. Ele nos veste de justiça, de salvação, reveste-nos do Senhor Jesus Cristo e de toda a armadura de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 14. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Meus irmãos, é forte. O Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos enche, é quem nos dirige, é quem nos direciona, é quem nos ensina. O Espírito Santo é enviado por Deus, meus irmãos. Quando a gente vai orar, a gente vai estar na presença do Senhor, a gente faz o quê? Convida o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, para interceder por nós. Às vezes as nossas orações são repetidas, mas o Espírito Santo, ele nos leva nossas orações até o céu, até ao Abba Pai, até o Senhor Jesus, e intercede por nós com gemidos. Ele nos direciona a Deus, as nossas petições, as nossas orações. E aqui está falando do revestimento espiritual. Aleluia, glória a Deus, que nós estamos revestidos pelo poder de Deus. Aleluia. Então vamos ficar aí. Meus irmãos, entendeu a palavra de Deus? Que lindo, né, meus irmãos? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho. E a gente fica, impactada. Eu fico aqui impactada com a palavra todos os dias. É muito bom para conosco, para que a gente ande em comunhão com Deus, assim, com a palavra dele, que nós andamos assim, sempre serena, sempre amável, sem mágoa, sem rancor no coração, porque a palavra nos exorta, o Espírito Santo nos ensina, nos transborda, quando nós andamos assim, em comunhão com Deus, assim, 24 horas. Glória a Deus, aleluia, 24 horas, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, por onde você for, por onde você passar, fica sempre em comunhão com o coração em Deus, em nome de Jesus. E aí, quando você vai abrir sua boca, o fogo do Espírito Santo sai aí. Alguém está precisando de ouvir uma palavra, aquela pessoa vai ficar impactada quando você começar a falar de Deus para aquela pessoa, falar palavras lindas, bonitas, com mansidão, com força, com a fé. E aquela pessoa vai se alegrar, vai até sair, às vezes está até pensando em se matar, e você leva uma palavra linda e maravilhosa, assim, cheio do Espírito Santo, e aquela pessoa vai desistir do que ia fazer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos andar assim, cheio da graça de Deus? E envie essa palavra a outras pessoas, tem muita gente precisando ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Aí você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra, e eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida e toma a direção da minha vida. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado para começar e te dar o dele que é leve, porque o fardo de Deus é leve, glória a Deus. E o Espírito Santo vai te abraçar, você vai sentir um refrigério na alma. Leva esta palavra aos seus familiares, quem você ama, quem você não ama, mande um áudio, mande a palavra, fale da palavra de Deus e Deus proverá em nome do Senhor Jesus. A obra é dele e ele mandou que eu enviasse essa palavra ao seu coração e eu enviei. Ele fala: faz a minha obra, filha, que de ti cuido eu. Então estou aqui obedecendo e cuido dos seus. Estou te dando a receita aí em nome do Senhor Jesus. Não vai pagar nada, só precisa que ter fé no seu coração, receber e tomar posse e enviar aí, ajudar a esse canal ser abençoado aí, porque o Senhor vai fazer proeza e maravilha por onde ele entrar, por onde ele for, em nome do Senhor Jesus, com a palavra, o louvor e a oração. Você crê assim? Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Se você fizer concordância com a obra do Senhor, olha aí o que é que o Senhor fala. O Espírito Santo vai ficar revestido em 24 horas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E tudo que você deseja para mim, eu desejo para você 100 vezes mais. Então abençoe a serva, que a serva está te abençoando em nome do Senhor Jesus. Ore pela vida da serva, que a serva está orando pela sua vida. Todas as vezes que você for orar, apresente aí a serva, que o Senhor venha abençoar a serva, os projetos da serva, porque eu estou orando pela sua vida. E juntos somos mais fortes. E faça a sua obra. A boca dele o diz: faz a minha obra, que de ti cuido eu. Então, quando você envia essa palavra a outras pessoas, quando você ora pela vida da serva, Deus está te abençoando e eu estou orando pela sua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?